Olá, turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar pontuando algumas situações específicas das obrigações positivas e da obrigação negativa, ou seja, das obrigações de dar, de fazer e da obrigação de não fazer, ok? E eu quero que vocês estejam bem atentos a essa aula, tá? Que também será objeto da nossa segunda avaliação. Peço que vocês dê uma olhada na plataforma, né? Eu criei um tópico específico, segunda avaliação, aonde tem os vídeos que vão ser objeto de revisão para a nossa segunda avaliação. Tá? E esse aqui será o último deles, né? Justamente onde a gente vai pontuar de forma pormenorizada os aspectos que envolvem a obrigação, né, no seu sentido positivo e negativo, ok? Vamos começar falando da obrigação de dar. A obrigação de dar é uma obrigação positiva, ok? O próprio verbo já direciona para isso, né? Quando se dá algo a alguém, se faz uma ação, né? Mas assim, o verbo ele não pode ficar restrito apenas a dar, né? Então, assim, consiste numa obrigação de dar algo, de entregar uma coisa a alguém, né? De transferir a propriedade, de ceder, de dar a posse, né? De restituir algo a alguém, ou seja, uma ação que parte de alguém em benefício de outro, né? E a gente sabe que essa obrigação, nessa obrigação o devedor ele se vincula ao credor, né? Ao estar obrigado a lhe entregar algo, a entregar uma coisa, né? Isso definido no instrumento, né, particular, geralmente num contrato, tá? Então a gente vai agora ver de forma detalhada, né, quais são as formas, né, das obrigações de dar e tal, dessa obrigação positiva, ok? E o primeiro aspecto que a gente observa nessa obrigação de dar, nessa obrigação de alguém em favor de outro, é a tradição. O que é a tradição? Decorem bem esse nome, procurem saber mais a respeito. A tradição é justamente o momento da entrega da coisa, tá? Imagina que você vá a uma loja e compre um conjunto de sofá, né? E aí a loja diz assim, lhe dá nota fiscal, ele diz, olha, o prazo de entrega é de 12 horas, tá? Você comprou, você pagou por aquele objeto, mas a conclusão daquela negociação só vai se dar com a tradição, ou seja, com a entrega do bem, né? Com a entrega do devedor, que nesse caso é a loja, que é obrigada a lhe entregar aquele bem que foi comprado, né? A entrega do devedor ao credor. A tradição, esse momento da entrega é o momento de concretização daquele negócio. O artigo 1226 do Código Civil fala que os direitos reais sobre coisas móveis, né, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, né, só se adquirem com a tradição. Tá? Então, assim, jogo para antecipar para vocês, imagine que você comprou o sofá, o conjunto de sofás, e o prazo para entregar é de 12 horas, mas enquanto os carregadores, os montadores estavam colocando no veículo, no caminhão, ou seja, qualquer outro transporte para entregar a sua casa, nesse momento o sofá caiu do carro e quebrou, né? Ou rasgou o tecido. Tá? Como não houve a tradição desse objeto ainda, ou seja, a entrega até você, tá? Nesse momento a responsabilidade é total do devedor, no caso da loja onde você comprou. Nada tem implicação com você ainda, porque a responsabilidade, né, o ato concluído, ou seja, a partir do momento que vai se cobrar de você, né, alguma responsabilização por mau uso do objeto, ou qualquer, né, outra situação envolvendo você, que é o credor da relação, só vai acontecer após a tradição, ou seja, a entrega. Como você ainda não recebeu, tudo que acontecer ainda é de responsabilidade
do devedor, daquele que tem a obrigação de lhe entregar a coisa. Ok? Então a gente percebe que a obrigação de dar, ela pode ser de prestar um serviço, ela pode ser de entregar algo, ela pode ser de restituir, tá? Então, falando nesse sentido, a obrigação de restituir, ela envolve a devolução, né, de algo, como por exemplo um imóvel, né? Imagine um contrato de locação, né? A loca o imóvel de B por um período de 6 meses. Terminado esse período, ele vai ter que restituir a coisa ao seu proprietário, o imóvel ao seu proprietário. Então, esse também é uma obrigação de dar. Quando se restitui algo a alguém, no caso do locatário, tem que devolver no prazo definido o imóvel, né, propriedade do locador. Ok? Então, essa também é uma obrigação de dar, que nesse caso aqui o verbo restituir, né? Ou seja, entregar de volta o imóvel, né, ao locador, ao proprietário. Ok? E essa obrigação de dar, ela é uma obrigação de dar coisa certa. Ok? Que é a obrigação justamente de se entregar algo determinado, específico. Ok? Eu vou à loja, eu compro o sofá da marca tal, né? A obrigação da loja é me entregar aquele bem, aquela coisa que eu comprei com as especificidades que é peculiar, ok? Então, assim, ocorre que nesse caso o adimplemento, ou seja, a conclusão da obrigação, quando o devedor entrega a coisa específica, né? Aquilo que foi acordado na loja. Se eu fui à loja, eu comprei o sofá, né, da marca Sofá Bom, o cara não pode chegar na minha casa e entregar um sofá da marca Sofá Mais ou Menos, tá? Tem que ser a marca Sofá Bom, aquela que consta na nota fiscal, aquele sofá que eu fui à loja e escolhi, tá? Então é obrigação de dar coisa certa, tá? A gente percebe aqui que também, quando se trata de dar coisa certa, os acessórios, tá? Imaginemos aqui um imóvel, um terreno, tá? Os acessórios, o que são esses acessórios? Eles são os frutos, os produtos, as benfeitorias, as pertenças, né? E que seguem o bem principal, que nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês é um terreno. Imagina que você vá ao terreno, né, a um determinado local, um sítio. E aí chega lá, você vê aquele sítio com árvores cheias de frutos e atrás ele tem uma dependência, uma parte construída onde tem uma cozinha, uma churrasqueira, e você olha para aquilo, você te chama a atenção e você fala, tá, eu quero comprar esse sítio. Quanto é o valor? X reais. Você vai e paga por aquele terreno, aquele sítio. Ok? No momento que você pagou, imagine que você chega lá, quando vai ocorrer a tradição, a pessoa ajeita a documentação, tudo, olha, eu falo, vem aqui que eu vou fazer uma limpeza, eu vou lhe entregar no dia tal. E você vai lá no momento da tradição, no momento da entrega, aquele proprietário, né, que agora vendeu aquele bem para você, ele desmancha toda aquela estrutura que tinha churrasqueira, né, tira todos os frutos das árvores, corta algumas árvores, ou seja, tira todas as benfeitorias que tem naquele imóvel e entrega naquele terreno, e lhe entrega aquele bem nu, só com a terra mesmo e tal. E naquele momento, aquele negócio ele foi comprometido. Ok? Olha aqui então, os acessórios, que são os frutos, os produtos, as benfeitorias, as pertenças, né? Que é essa expressão que o código usa, as pertenças, sempre seguem o bem principal, né? Isso salvo se tiver disposição contrária no contrato. Se aquela parte tivesse feito o contrato de compra e venda e dito, olha, no ato, na entrega, serão desmontadas, desinstaladas as dependências, retirados os frutos das árvores e tal, tudo, e o imóvel será entregue
só a terra e tal. Aí, se tiver previsão no contrato, é outra coisa. A parte, quando assinou o contrato de compra e venda, ela concordou. Mas caso não tenha, né, no momento que a pessoa foi lá e olhou aquele imóvel com todas aquelas benfeitorias, tudo aquilo, foi aquilo que chamou a atenção e por aquilo ele pagou, aquilo tem que ser entregue. Né? Olha, o artigo 233 do Código Civil diz: a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar, ou seja, tiver num contrato dizendo algo diferente, né? Mas se não, tem que ser entregue com as benfeitorias, né? Essa pessoa foi lá e olhou e foi aquilo que chamou a atenção dela, aquelas benfeitorias não podem ser retiradas, tá? Então, assim, a obrigação de dar é uma obrigação de dar coisa certa, ou seja, tem que ser específico, é aquele terreno localizado na vicinal tal, né? Com a medida tal, tantos metros de fundo por tantos metros de frente, ou seja, com as suas especificidades, né? Olha, no momento da aquisição, se olha os acessórios, aquilo que também tem ali acoplado ao bem principal, né? E também se entrega, eles têm que acompanhar o bem principal, ok? Outro aspecto a se observar na, na obrigação de dar coisa certa é justamente que de respeito à perda ou deterioração da coisa, tá? E aqui a gente tem que observar alguns critérios temporais, né? A perda, por exemplo, antes do cumprimento da obrigação, né? Imagine que, como eu falei ainda há pouco, já me antecipei lá, imagine que a culpa foi do devedor. Por exemplo, você comprou o sofá, como eu falei ainda há pouco, né? E a loja, no momento de entregar o sofá, derruba ele do caminhão, ele cai, ele quebra, né? E aí, ou ele arranha, ele rasga. Se acontecer alguma coisa, se a perda ocorre, ou a perda ou o dano ocorre por culpa do devedor, antes da tradição, ou seja, antes da entrega, ou de verificar dessa condição, né, se extingue a obrigação para ambas. Se ela não conseguiu entregar, se ela por algum motivo só tinha aquele móvel no estoque, aquele sofá, e caiu, quebrou aquele móvel, devolve o dinheiro para o comprador, não houve tradição ainda, não houve entrega, e desfaz o negócio sem problema nenhum. Então, se for antes do cumprimento da obrigação, esse é o momento, o primeiro critério temporal. Tá? Então, se for caracterizada por ele, né? Agora, assim, se não houver culpa, né? Se ele se viu que foi um acidente, o carro vinha ali, de repente abriu a parte traseira do caminhão e o sofá caiu, não houve culpa pelo devedor, né? A loja não teve culpa nenhuma, e ela diz: olha, eu não tenho outro no estoque, eu vou lhe devolver o dinheiro, né? E infelizmente não vou poder lhe entregar, ok? Não houve culpa por ele. Agora, se a perda, por exemplo, for caracterizada por culpa do devedor, tá? O mesmo vai ficar obrigado a entregar o bem equivalente e pagar a indenização, se for o caso. Tá? Imagina que no mesmo carro, né, que vinha trazendo o imóvel, outra situação, por exemplo, o devedor manda alguém que não saiba dirigir, um funcionário que é montador, que não saiba dirigir o veículo, que não tenha habilitação para isso, e aí no momento que ele vem dirigindo, ele bate o veículo num poste e o veículo cai e quebra ou bate, o impacto derruba o sofá que estava lá. Então, por questão de imprudência, né, nesse caso se percebe que houve culpa, porque não tinha profissional habilitado, não tinha alguém que tivesse perícia na direção do veículo e tal, e o devedor provocou. Nesse caso, aqui ele fica obrigado a entregar um bem ou uma coisa equivalente, ou seja, outro sofá igual, caso tenha danificado, e mais perdas e danos se houver, por conta dessa situação, algum comprometimento, alguma coisa, alguma programação que a pessoa tinha. Por exemplo, ela ia fazer um evento, por isso ela comprou aquele sofá, e por conta daquele sofá não chegar, não ser entregue naquele dia, houve um constrangimento, né, àquela pessoa no evento que ela ia fazer. Aí, nesse caso, tem que se reparar também por danos, né, perdas e danos. E então,
havendo culpa do devedor, né, vamos ver as duas situações. Não havendo culpa do devedor e acontecer o fato antes da tradição, da entrega da coisa, tá? Nesse momento, aqui não há que se falar se não houver culpa, não há que se falar em uma cobrança de algo. Basta se devolver a pessoa, olha, infelizmente aconteceu um problema, não tive como entregar, vou lhe devolver o valor, né? Não houve tradição, ou seja, não houve entrega, devolve o valor que foi pago e a coisa se extingue bem aí. Só que havendo outra situação, havendo culpa por parte do devedor, aqui nesse momento, se comprovada a culpa, ele fica obrigado, né, a entregar um bem, uma coisa equivalente, né, e a depender da situação a ser reparado aquele credor por perdas e danos. Tá? Assim diz o artigo 234. Olha, se no caso do artigo antecedente, que está fazendo menção ao Código Civil, a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, ou seja, da entrega, ou pendente a condição suspensiva que ele cita lá, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Tá? Se a culpa foi do devedor, ok, ele terá que dar um bem equivalente, a coisa equivalente. E se for o caso, houver algum dano, né, alguma perda maior por conta daquilo, também tem que reparar. Tá? A outra situação é a deterioração. Tá? A gente está falando aqui na obrigação de dar a coisa certa. Né? No caso da perda, a gente já viu, e aqui no caso da deterioração. A deterioração é uma danificação do bem, né, sem tirar o seu valor pleno. Por exemplo, imagine que no momento que vinha trazendo o sofá, né, houve uma freada brusca ou bateu numa lombada de uma forma mais forte e o braço do sofá arranhou ou houve um rasgo no tecido do sofá. Né? Isso pode acontecer com culpa ou sem culpa do devedor. Tá? O artigo 205 do Código Civil diz: deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, tá? Poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida de seu preço ou o valor que perdeu. Então o artigo 235 ele traz duas situações. Imagine o carro vinha ali trazendo o sofá, freou bruscamente, arranhou, ou rasgou o tecido ou arranhou o braço do sofá. Então aqui nesse momento o credor ele pode dizer assim, olha, eu não quero o imóvel dessa forma, eu não quero o sofá dessa forma, a coisa dessa forma, eu quero, vamos resolver a obrigação bem aqui, eu quero meu dinheiro de volta e eu não quero o sofá. Tá? Resolvida. Essa é uma forma que o artigo traz, o artigo 235. A outra é aceitar a coisa. Tudo bem, eu vou aceitar o sofá com esse rasgo aqui ou com esse arranhão aqui no braço. Tá? Só que aí a gente vai ter que abater o preço, né? O valor que perdeu. Né? Eu comprei, falando de algo pessoal agora, eu tive uma situação dessa. Eu fui a uma loja de instrumentos lá em Belém e eu queria comprar um contrabaixo. Quando eu cheguei à loja, tinha um contrabaixo muito bom, que o valor devia ser uns 3 mil e alguma coisa. Tá? Mas pelo fato do contrabaixo ele estava pendurado, como exposto na loja, e aí na hora de alguém testou o instrumento, colocou de volta, ele ficou mal colocado e caiu, e bateu numa caixa de som que tinha assim, e quebrou uma parte da tinta, né? Arranhou uma parte da tinta. Por conta dessa situação, ele já estava encaixotado para ser devolvido pelo proprietário. Quando ele me mostrou lá abaixo, eu testei, gostei do som, ele falou para mim, mas se você quiser levar nesse estado com essa tinta quebrada, esse arranhão, eu te vendo por 1.900. E aí eu vi ali uma oportunidade boa, porque aquela partezinha do arranhão ali não ia comprometer em nada a finalidade do instrumento. O som ia continuar saindo do mesmo jeito, né? Aquilo ia ficar atrás, não ia ficar algo visível, né? Então, naquela hora eu falei, opa, uma boa oportunidade. Então, de 3 mil e poucos reais, ficou por 1.900. E aí, ou seja, eu aceitei a coisa do estado que estava e, por consequência, ele teve que abater o preço. Tá? Então, isso é interessante. Agora tem o outro lado. Se houver culpa do devedor, né, então poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado que se achar com o direito de reclamar. Né? Então, nesse caso bem que ele também pode aceitar a coisa do Estado, se houver culpa, né?
ou ele pode reclamar um valor, né, ao abatimento do valor, e nesse caso, se for algo que comprometa, que seja muito grave, tal, que haja prejuízo, ele pode ainda pedir uma indenização por perdas e danos. Ok, gente? Tá? Falando agora da obrigação de fazer, tá? Essa aqui eu estava falando a respeito da obrigação de dar, tá? Da obrigação de fazer. Eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito, ok? Para ficar fácil para vocês estarem revendo, né? Tá? E aí a gente vai encerrar esse vídeo a respeito da obrigação de dar, tá? No outro eu faço a obrigação de fazer, ok? Abraço.